Já temos uma representação dos números semânticos por algarismos da sintaxe da lógica de predicados. O nosso objetivo é representar na lógica a aritmética. E evidentemente que isso não basta, apenas representar os números não é suficiente. Devemos também representar operações básicas da aritmética, como por exemplo a adição, a multiplicação, a exponenciação e assim por diante. E para fazer isso, seguimos a mesma estratégia da representação dos números. Ou seja, veja bem, vamos escolher, por exemplo, para representar a adição, vamos escolher um símbolo de função f e fazer um acordo geral no qual todas as interpretações interpretarão tal símbolo como sendo a adição. Faremos o mesmo também para a multiplicação. E, em seguida, para facilitar a nossa vida, esse símbolo funcional que representará a adição, nós o denotaremos de uma maneira especial, e o mesmo para a multiplicação. Veja o esquema. Seja I um modelo padrão e suponha o seguinte, que esse símbolo denota para nós a ideia de adição de números. X, esse xzinho, denota a ideia de multiplicação. E esse símbolo denota a ideia de igualdade. Adição, multiplicação e igualdade. Símbolos usuais. O que faremos é o seguinte: para representar tais símbolos da metalinguagem, na lógica de predicados, utilizaremos símbolos especiais. Símbolos para função especiais, que poderiam ser quaisquer, um F, um G, um H, mas, para simplificar, vamos denotar, por exemplo, o mais com o chapeuzinho é o símbolo que representa, conforme a interpretação I, ele representa a ideia de adição. A ideia de multiplicação é representada pela multiplicação com o chapeuzinho, o vezes com o chapeuzinho. O mesmo para a igualdade. A ideia de igualdade é representada conforme o modelo padrão pelo igual com chapeuzinho. Ou seja, temos aqui um símbolo para predicado especial. Então, poderia ser um símbolo qualquer do alfabeto da lógica de predicados. Como aqui, também poderia ser um símbolo qualquer, um F, um G, um H. Mas o que estamos fazendo é simplificando a nossa vida e denotando tais símbolos especiais dessa maneira. E lembrando que, se é um modelo padrão, necessariamente I interpreta tais símbolos dessa forma. Isso significa dizer o seguinte, que se eu tenho esse átomo, X mais chapeuzinho Y, o modelo padrão interpreta tal átomo dessa maneira, XI mais YI. Observe que aqui tenho a interpretação de X, aqui a interpretação de Y e aqui a interpretação da adição. O mesmo a gente considera para a multiplicação. X multiplicação chapeuzinho Y é interpretado pelo modelo padrão como sendo XI multiplicação YI. A igualdade, dado dois termos, a igualdade entre esses dois termos
pelo igual chapeuzinho é interpretado pelo modelo padrão dessa forma. E, além disso, esse igual terá para nós a seguinte propriedade: para todo x, será o fato que x é igual ao chapeuzinho x. Ou seja, todo modelo padrão interpreta essa fórmula como sendo verdadeira. Aqui temos o princípio da identidade, que nos diz que qualquer coisa é igual a si mesma. Além disso, tal igualdade terá também a seguinte propriedade, além dessa. Dado uma fórmula hx, uma fórmula que contém uma variável x lá no seu interior, dado o modelo padrão interpreta essa fórmula como sendo verdadeira. E essa fórmula nos diz que, se x é igual a y, então, na fórmula que contém x, na fórmula h que contém x, temos que hx é igual a hy, dado que x é igual a y. O modelo padrão interpreta essa implicação como sendo verdadeira. Conclusão dessa folha. Olha, estamos assumindo 3 símbolos especiais para adição, multiplicação e igualdade, e tais símbolos especiais são interpretados pelo modelo padrão dessa forma. E, dada tal interpretação, temos essas propriedades. E também essa propriedade. Para terminar, lembre que Sx é a função sucessor e o modelo padrão a interpreta como sendo xi mais 1. Esse mais é a ideia semântica da adição. Esse mais é esse mais. Vamos resumir agora tudo que já vimos sobre modelo padrão. Enfim, vamos definir de maneira formal a ideia de modelo padrão. O que é um modelo padrão? Seja aí uma interpretação sobre N, o conjunto dos números naturais. I é um modelo padrão, veja bem, um modelo padrão, se somente se essa interpretação I satisfaz essas 10 condições. Observe que agora temos um se somente se, ou seja, se I é um modelo padrão, as 10 condições, as 10 regras serão satisfeitas. E se as 10 regras são satisfeitas, concluímos que I é um modelo padrão. Essas são as condições necessárias e suficientes para que I seja um modelo padrão. Pois bem, as 2 primeiras regras são regras que nos remetem a números. A primeira delas diz que a interpretação do zero chapéu é o zero e a interpretação do sucessor segue dessa forma, ou seja, o sucessor do zero é o 1, o sucessor do zero chapéu é o 2 e assim por diante. Aqui eu tenho 4 aplicações da função sucessor e isso me dá o 4. Veja bem, estamos fazendo um resumo do que vimos nas aulas anteriores. E nas aulas anteriores explicamos tais fatos. As regras 3 e 4 nos dizem como interpretar funções básicas de adição e multiplicação. E se I é um modelo padrão, então a interpretação da adição chapéu é a ideia semântica da adição e a interpretação da multiplicação chapéu é a ideia semântica da multiplicação. As regras 5, 6 e 7 nos dizem como tais operações, tais funções se comportam. A primeira delas,
diz que a interpretação do sucessor de x nada mais é do que a interpretação do x mais 1. E aqui temos esse mais, que é essa ideia semântica que aparece aqui, essa função semântica. Observe então que a regra 5 é algo que se relaciona à regra 3. Na regra 6, temos uma descrição do comportamento da adição chapéu. Ou seja, a interpretação de x mais y e o mais chapéu nada mais é do que a interpretação de x mais a interpretação de y. E aqui o mesmo para a função, algo análogo para a função multiplicação chapéu. Conclusão: essas 3 regras nos dizem como calculamos as funções: adição, multiplicação e a função sucessor. A regra 8 nos fala algo sobre o predicado de igualdade. O predicado de igualdade, ou igualdade chapéu, ele é interpretado nesses termos. Ou seja, se T1 e T2 são termos, então a interpretação de T1 igual chapéu T2 é verdadeiro, se somente se a interpretação de T1 é igual à interpretação de T2. Na regra 9 temos a regra da identidade, ou seja, para todo x é o caso que x é igual ao chapéu x. Todo modelo padrão interpreta tal fórmula como sendo verdadeiro. Ou seja, no âmbito dos modelos padrão, é válida a regra da identidade. Além disso, temos a regra da substituição na regra 10, que diz que para toda fórmula hx, uma fórmula na qual o x ocorre no seu interior, e esse x ocorre de forma livre, essa implicação é verdadeira pelo modelo padrão. E essa implicação nos diz que, se x é igual a y, então x pode ser substituído por y e as fórmulas continuam iguais. O interessante dessas coisas é que, considerando o modelo padrão, podemos representar na lógica várias propriedades. Por exemplo, propriedade dos números pares, dos números ímpares. Apresentamos a seguir algo nesse sentido, ou seja, vamos definir uma fórmula que representa, digamos, na forma extensional, os números pares. E em seguida, a partir dessa fórmula, vamos representar os números ímpares. Considere H par essa fórmula. Existe x tal que, olha que aqui tem o escopo de x. 2 chapéu vezes x é igual a y. Observe que y é uma variável que ocorre livre em H par. Ou seja, vamos escrever H par de y, porque y é uma variável que ocorre livre nessa fórmula. E diremos que essa fórmula expressa a propriedade dos números pares. Possui os números pares como sua extensão. O que significa isso? Isso significa dizer o seguinte: dado o modelo padrão I, se I de y é igual a n, então eu tenho o seguinte: H par de y é verdadeiro, I dessa fórmula é verdadeiro, se somente se n é par. Nesse sentido, essa fórmula caracteriza os números pares. Por quê? Ela é verdadeira, conforme o modelo padrão, se somente se o y que está aqui é uma variável que é interpretada como sendo um número
par. Em outras palavras, no mundo dos modelos padrão, nesse contexto, se eu interpreto y como sendo n, então essa fórmula será verdadeira nesse contexto dos modelos padrão, se somente se n, que é o resultado da interpretação de y, for um número par. Pois bem, por que isso ocorre? Vamos analisar em que condições é um fato de que a interpretação de H par é igual a verdadeiro. Ora, I de H par é verdadeiro se somente se I dessa fórmula é verdadeiro. Substituímos aqui a fórmula H par. E a fórmula H par é: existe x e o seu escopo. Existe x alguma coisa verdadeiro. Pela regra semântica que nos diz como interpretar os quantificadores, um existe é verdadeiro, existe alguma coisa verdadeiro quando existe D, um elemento do domínio, e o domínio nesse caso é o conjunto dos números naturais, porque estamos considerando que é um modelo padrão. E então, existe alguma coisa verdadeira se existe um D no domínio, tal que quando o x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto é igual a verdadeiro. Aqui no resto, observem que temos o escopo do existe. Essa afirmação equivale a essa. Essa afirmação é obtida dessa, desenvolvendo essa interpretação. Nesse caso, a multiplicação chapéu é a ideia semântica da multiplicação, interpretada assim por I. O igual chapéu é interpretado por I como sendo a ideia semântica do igual. Por quê? Relembrando, I é um modelo padrão. O 2 barra é o 2, de novo, I é um modelo padrão, interpreta 2 barra como sendo 2. E o x? X é interpretado como sendo D, então coloco D aqui. E o y? Olha, não tenho extensão em y, só em x. Então, quem interpreta y é o i. Então, escrevo aqui yi. Conclusão, essa afirmação equivale a essa. Existe um D nos naturais, tal que 2 vezes D é igual a yi. Ou seja, é verdadeiro que 2 vezes D é yi. Em outras palavras, existe um D nos naturais, tal que 2 vezes D é igual a N. Existe um D nos naturais, tal que é verdadeiro que 2 vezes D é N. Mas por que eu substituo yi por N? Estamos supondo que a interpretação de y é N. Em outras palavras, essa afirmação é verdadeira se somente se o I de H par é verdadeiro, e isso somente ocorre se somente se o N é par. Ou seja, se N é par, o I de H par Y é verdadeiro. Conclusão. Essa fórmula caracteriza de maneira extensional os números pares. Como caracterizar de maneira análoga os números ímpares? Considere essa fórmula, H ímpar Y, que é a negação de H par Y, que é essa fórmula. Nessas condições, se I de Y é igual a N, então a interpretação conforme o modelo padrão de H ímpar de Y é verdadeiro se somente se N é ímpar. Em outras palavras, H ímpar possui os números ímpares como sua extensão. Inicialmente, representamos os números. Em seguida, representamos algumas funções
bem básicas, a adição e a multiplicação, e um predicado de igualdade na lógica de predicados. E já deu para perceber que com esse pouco já se pode fazer alguma coisa. Já conseguimos representar o conjunto dos números pares, dos números ímpares. Olha, o que estamos fazendo é como construir um edifício a partir de um alicerce bem simples. Poucas coisas como premissa, poucas coisas que estão lá no alicerce. E a partir disso, que é bem simples, que é bem resumido, vamos fazer muito, definir muitas funções, muitas caracterizações de propriedades. Isso vamos fazer nas próximas aulas.